Todos os documentos relacionados a este caso foram desenterrados e existem muitos mais deles. Estamos no Canadá. E este é provavelmente o caso de OVNI mais documentado e investigado na América do Norte. O caso OVNI do Lago Falcon até supera Roswell. Também supera todos os outros casos importantes pelo número de investigações realizadas e pela quantidade de papel consumido nessas investigações. Um caso incrível na ufologia, verdadeiramente perturbador. Um daqueles episódios em que as provas e os fatos já não podem ser escondidos e está tudo ali. O caso OVNI no Lago Falcon é um dos maiores relatos de avistamentos de OVNIs, onde um homem comum estava em contato muito próximo com um OVNI. E ele não só foi capaz de contar sua história sobre isso, ele também tem as cicatrizes daquele incidente em sua própria pele. Esses fatos serão suficientes para nos convencer de que existe algo além da raça humana? São inúmeros os testemunhos, aparições, evidências e relatos. Com certeza um dos lugares do mundo que não quer mais ficar calado sobre esse assunto é o Canadá. Ali ocorreram infinitos contatos com extraterrestres, onde cidadãos comuns querem ouvir a verdade, mas eles sempre recebem apenas silêncio. De todos os eventos de OVNIs no Canadá com mais relatos e mais evidências e documentos, 3 se destacam. Numa noite chuvosa, em agosto de 1967, uma série de círculos de Culvo apareceu misteriosamente no campo de um fazendeiro em Duhamel, Alberta. A imprensa local foi imediatamente notificada, seguido por um clube OVNI em Edmonton, e então a mídia nacional. Os 6 círculos parecem conter marcas de piso como se fossem feitas por um pneu, mas apenas em pequenas porções deles. Apesar disso, um cientista concluiu que os círculos não eram uma farsa. Eles tentaram testá-lo coletando uma amostra de solo, mas os resultados foram inconclusivos. No final, os cientistas admitem que as marcações pareciam ter sido feitas por uma aeronave, mas não conseguiram chegar a uma conclusão de sua investigação de uma forma ou de outra. Os eventos do ano culminaram em outubro de 1967 com um incidente na vila de pescadores de Shag Harbor, Nova Escócia. Por volta da meia-noite, a Real Polícia Montada do Canadá, a RPMC, recebeu várias ligações sobre um veículo voador que caiu no porto. A embarcação fez um silvo e um flash brilhante, então flutuou na água por vários minutos. Algumas testemunhas, incluindo oficiais da RPMC, lembram-se de ter visto um brilho amarelo brilhante na espuma que a rodeava. Antes que um barco pudesse chegar ao local do acidente, o avião afundou debaixo d'água. Uma equipe de mergulhadores vasculhou o porto, mas não conseguiu encontrar nenhuma evidência de naufrágio. Como o incidente de Duhamel, o caso do Porto Shag permanece sem solução. Em maio de 1967, Stephen Michalak se aventurou no mato perto de Fork Lake, em Manitoba. Ele voltou da montanha alegando que não só tinha visto 2 OVNIs, mas que um deles o queimou gravemente e o envenenou por radiação. Michalak disse que viu as 2 espaçonaves a olho nu, que uma voou enquanto a outra pousou na frente dele.
Ele se aproximou da aeronave e tentou cumprimentar seus ocupantes. Finalmente, decolou novamente, soprando ar quente pelo escapamento. Isso incendiou a camisa de Michalak, que deixou uma queimadura quadriculada em seu peito. As autoridades não acreditaram em seu relato, até que mostrou o local onde a nave também havia queimado a vegetação. Durante anos, Michalak sofreu com as queimaduras que recebeu no peito, onde as feridas reapareciam de forma intermitente. O caso OVNI do Lago Falcon. Este caso de OVNI é muito melhor do que o infame caso de OVNI de Roswell, onde em 1947, uma fonte voadora supostamente caiu e os militares dos Estados Unidos recuperaram as evidências e as levaram embora. Bem, aqui não temos apenas um incidente em que uma testemunha foi ferida fisicamente e seus ferimentos foram examinados por médicos. Mas após investigação, o caso também revelou evidências exíguas na forma de solo. O próprio local foi localizado, a radiação no local foi verificada. E então foram descobertas peças incomuns de prata que também eram radioativas. Portanto, temos evidências exíguas em termos de metais e solo e temos evidências fisiológicas dos ferimentos sofridos pelo Sr. Michalak. Chris Rutowski é canadense e é cientista, escritor e educador desde a década de 1970. Ele tem escrito sobre suas investigações de OVNIs durante mais de 30 anos. E ele é um dos maiores especialistas mundiais no assunto. Chris tem investigado OVNIs desde 1976. E desde 1976, ele apresentou mais de 20.000 casos separados de relatos de OVNIs, exclusivamente no Canadá, com centenas de páginas e documentos que apoiam sua pesquisa. Chris é, de fato, um dos ufólogos que mais trabalhou no incidente do Lago Falcon e trouxe uma riqueza de evidências documentadas ao público. Estamos em Manitoba, em 1967. Stephen Michalak é um engenheiro industrial com interesse em geologia, que aprecia a natureza e o selvagem. Durante um fim de semana em 1967, Steven diz que viu um objeto voador caindo do céu. Ele se aproximou, tocou nele e foi amido por um gás incandescente que queimou parte de sua roupa. Ainda é possível ver a vestimenta original que vestiu naquela noite, há mais de meio século, assim como seu boné parcialmente queimado. Existem evidências e artefatos que tornam este caso extremamente interessante. É um caso em que o quebra-cabeça é completado com evidências físicas e visuais. Temos uma testemunha credível. O terreno queimado onde ocorreu o incidente é alguém que fisicamente e psicologicamente sem os efeitos radioativos de algo desconhecido. Existem artefatos. O local foi minuciosamente examinado. O RPMC, Real Força Aérea Canadense e Força Aérea dos Estados Unidos investigaram o incidente e todos os seus documentos estão disponíveis para consulta. Mesmo havendo centenas de páginas e fotos que nunca foram publicadas porque foram imediatamente destruídas, muitas informações ainda podem ser conhecidas em detalhes e as temos diante de nossos olhos. O governo canadense, como muitos outros, nunca diz o que realmente está acontecendo, mas eles lançaram uma moeda comemorativa do incidente em 2018. Por quê? No mesmo ano de 2018, um oficial da RPMC que mora em Winnipeg e foi um dos principais investigadores do caso, foi questionado sobre o que pensava sobre o caso e respondeu:
Eu definitivamente acho que Michalak viu o que ele disse que viu. É aqui que tudo começa. Este é um documento enviado ao Conselho de Pesquisa Nacional pelas Forças Canadenses. E facilmente se pode ver o selo de prioridade, anunciando a importância que já havia sido dada a ele naquele momento. O quartel-general das Forças Canadenses recebeu este relatório do Sr. Michalak. E está uma descrição detalhada do que ele viu. Na segunda página, ele diz que ouviu um som perturbador e uma voz indistinguível vindo de dentro. Ele conta que tocou a aeronave com a mão esquerda e imediatamente as pontas das luvas começaram a queimar. No entanto, temos informações de toda a história. Se falarmos sobre o local de avistamento, é muito perto do Lago Falcon, embora agora haja passeios a cavalo. Nos anos do incidente, o terreno estava em um estado completamente diferente. Esta é uma cópia da foto que o Sr. Michalak tirou para o RPMC Iraque. É possível perceber a água barrenta e solo alterado. Ele descreve como o terreno no momento do evento e como todos os musgos e líquens foram queimados. O Sr. Michalak também notou que a espaçonave pousou exatamente em um ponto no solo onde havia um veio óbvio de quartzo de grande valor, até mesmo para o homem. Onde há quartzo, há metais. Na verdade, Michalak estava procurando por prata e ouro e é precisamente por isso que ele estava perto dessas minas. Isso é uma coincidência? Para que os alienígenas usam esses metais? Assim que Michalak viu esses objetos voadores irreconhecíveis, ele imediatamente pensou em algum pô de arma secreta da Força Aérea. Ou talvez da NASA. Além disso, como o programa Apollo começou naqueles anos e seu pensamento inicial foi influenciado justamente por esses eventos. Mas só mais tarde, pensando na estrutura externa da nave, notou que não há nenhum pô de rebite ou algo semelhante à tecnologia humana. O Sr. Michalak conseguiu desenhar tudo o que viu durante o encontro alienígena. Ele fez um esboço bastante detalhado da nave espacial. Tinha aproximadamente 35 pés de diâmetro e 12 pés de altura. Tinha uma cúpula no centro, uma porta que se abria de um lado que lembrava uma grade, e outras duas grades estavam presentes do outro lado. Michalak relata que conseguiu dar uma boa olhada, porque enquanto ela estava lá, as duas naves surgiram voando do nada no céu. Uma voou um pouco mais baixo, finalmente pousando em um esporão próximo de onde ele estava cortando pedras. Enquanto a outra nave decolou e se foi pouco depois, a que pousou ficou lá por cerca de 40 a 45 minutos. O que os alienígenas estavam fazendo na Terra todo esse tempo? Alguém ou algo definitivamente os incomodou. Porque ao entrar em detalhes mais precisos da história, Michalak diz que foi até a aeronave e começou a gritar para ver se havia alguém lá dentro que precisava de ajuda. Ele relata que a superescida espaçonave era semelhante ao aço, mas com aparência de vidro e era completamente lisa. Aparentemente, não havia sinais de soldagem. Certamente era algo que nunca tinha visto antes, mas ele estava convencido de que era algum pô de criação exílica feita à mão. Sua curiosidade o venceu e o levou a se aproximar da nave. A superescida nave estava quente, mas ele estendeu a mão para tocá-la e derreteu as pontas das luvas de borracha que usava. Pouco tempo depois, enquanto ele estava ao lado da aeronave, ela começou a girar, posicionou-se para a decolagem e subiu. Enquanto a nave subia e girava, emitiu um poderoso jato de gás quente que atingiu Michalak no peito. Como a aeronave continuou subindo,
ele foi forçado a arrancar a camisa porque estava pegando fogo. Ele a jogou no chão e a pisoteou muitas vezes e também teve que tirar a blusa que ia por baixo porque estava esquentando. Quando ele olhou para cima novamente, a nave já havia subido e desaparecido em questão de segundos. Então ele imediatamente começou a se sentir mal. Voltou para o hotel, ligou para a família e marcou um encontro com eles em Winnipeg. Depois disso, ele foi imediatamente buscar tratamento no Centro de Saúde da Misericórdia, onde foi diagnosticado com queimaduras de primeiro e segundo grau. Essas marcas em seu abdômen foram chamadas de padrões de tabuleiro, ambas causadas pelo jato do escapamento saindo da lateral da nave. Como ele descreveu, essas mesmas marcas ainda hoje podem ser vistas na camisa que o Sr. Michalak usava naquela noite. Mais tarde, em uma conversa com sua família, ele percebeu que as pessoas deveriam saber dessa história absurda, porque poderia haver um perigo inerente. E se acontecesse com outras pessoas? Esta era a sua principal preocupação. Então Michalak decidiu tornar a história pública e, de fato, foi a partir desse ponto que uma série de investigações começou envolvendo investigadores civis, a Força Aérea Real Canadense, as Forças Canadenses, a Real Polícia Montada Canadense e até a Força Aérea dos Estados Unidos, que havia enviado um grupo da Universidade do Colorado para estudar o caso de sua investigação científica de OVNIs. O Sr. Michalak queria que sua história se tornasse pública. Na verdade, sabemos que ele buscou contato o Winnipeg Tribune e um de seus repórteres, Peter Gisby e um fotógrafo foram conversar com Michalak em sua casa e reuniram as informações necessárias para o artigo. Alguns dias depois, a história apareceu no jornal com a manchete "OVNIs me queimaram". Sua história, como podemos ver, também foi retomada internacionalmente. Temos outras fotos originais deste incidente porque em 1967, a capa do livro, Meu Encontro OVNI, foi criada com uma imagem que incluía todas as roupas que Stephen Michalak usava no dia do encontro com o OVNI. Há luvas com pontas queimadas, uma camisa queimada, um chapéu e outras roupas com sinais evidentes de queimaduras. Voltando aos documentos, e neste caso, ao governo, Chris Rutowski postou uma cópia de um relatório entre os arquivos nacionais, o Centro de Operações dos 40 Canadenses e o Laboratório Criminal RPMC. Neste relatório, eles afirmam que coletaram algumas amostras de solo e descobriram que elas tinham um valor de radiação de 0,3 microcuries. O Dr. Buff, neste relatório, descreve como a radiação vem de uma fonte de rádio e é um possível perigo grave para a saúde e envia um investigador para a área do Lago Falcon. Na verdade, esse nível de radiação em Manitoba foi muito significativo, a ponto de tornar as pedras e minerais perigosos para o público naquele verão. Este é um evento onde os fatos estão presentes e onde foram encontrados vestígios de radiação em um lugar que esteve em contato com seres que não pertencem à nossa normalidade, e é algo real. Tudo isso é minuciosamente demonstrado por provas. Existem literalmente centenas de páginas documentando e como mencionado antes sobre este incidente. Chris Rutowski é o ufólogo que publicou as evidências mais apoiadas com documentos importantes. Este, por exemplo, é o primeiro parágrafo do inquérito Hack. Este relatório informa o governo de tudo o que aconteceu, levando-os a investigar e, de fato, suas investigações, em diferentes níveis, produziram relatos e evidências que hoje podemos ver com nossos próprios olhos. Um fato de que ninguém fala, mas que graças a estes documentos podemos revelar, é a aterragem forçada de um helicóptero RPMC.
Eles estavam voltando do local do incidente do OVNI quando o helicóptero perdeu potência repentinamente e foram forçados a fazer um pouso de emergência na rodovia. O pouso foi perigoso tanto para quem estava no helicóptero quanto para os carros na estrada. Ninguém mencionou este evento, mas agora temos a confirmação de que realmente aconteceu. O helicóptero que transportava investigadores de OVNIs para uma área suspeita corria o risco de cair. Isso tudo é uma coincidência também? No entanto, falando de documentos e atividades de rádio, um ano após o incidente, Michalak voltou ao Lago Falcon com seus amigos, no local exato onde ocorreu o incidente. Eles encontraram vestígios de prata radioativa que certamente não deveriam estar lá. Hoje, muitos anos se passaram e todo esse material quase desapareceu, deixando um pequeno pedaço que ainda é radioativo. A Força Aérea dos Estados Unidos finalmente divulgou seu relato do incidente envolvendo o objeto voador não identificado. Em seu relatório, eles explicam que a evidência não é conclusiva e há muitas inconsistências. A aeronáutica continua dizendo que os desdobramentos da investigação não alteraram sua conclusão inicial, que eles não sabiam sobre o objeto voador e que não tem nada a ver com eles. No entanto, eles concluem dizendo que o Sr. Michalak passou por uma experiência zika real, o que prova a existência de um veículo não identificado e desconhecido da raça humana. Em tudo isso, porém, há uma diferença importante. Por um lado, os americanos, sabendo desse incidente, decidiram refutar qualquer parte da história de Michalak. Por outro lado, no Canadá, o DND e o RPMC não puderam negar a ocorrência do incidente, porque a evidência diante de seus olhos era muito clara. Na verdade, neste relatório, ambos são incapazes de fornecer qualquer evidência real capaz de refutar a história do Lago Falcon, ou seja, a história de Stephen Michalak. Aqui está um memorando da Divisão de Proteção Radiológica onde eles enviam um documento afirmando: em relação às recentes investigações de OVNIs pelo DND na área do Lago Falcon, indicam um alto nível de radiação em comparação com o normal. Há também um pedido para que a CFP de Edmonton obtenha amostras de solo sólido para análise. De fato, nos anos que se seguiram, isso se tornou um método de parâmetro nas investigações de OVNIs, porque eles se tornaram cada vez mais ligados à radiação. Muitos outros documentos estão nas mãos do ufólogo Chris Rutowski. Documentos que indicam o quanto o governo permanece em silêncio com o público, mas na verdade leva essa situação muito a sério. Em 1967, o governo canadense começou a investigar os círculos nas plantações. Este é um documento do Arquivo Investigativo Nacional sobre algo que foi encontrado em Camrose, Alberta. Em um campo havia círculos nas plantações. Aqui você também pode ver fotos desses círculos. Além dessas fotos, você também pode ver um desenho que mostra uma espécie de mapa marcado pelos vários círculos que estão neste campo em particular. Chris Rutowski pode encontrar um documento chamado Inspeção de Marca de Aterrissagem de OVNI em Duhamel, Alberta do Memorando Suffield. E como podem ver é o documento número 49 de 67. E não foram apenas as forças canadenses que investigaram esses círculos incomuns nas plantações muito antes porque pensaram que eram relacionados a OVNIs. Podemos encontrar gráficos que nos mostram a verdade mais óbvia. Este é um gráfico que nos dá uma ideia de quantos casos de OVNIs ocorrem a cada ano.
começa em 1989, embora saibamos que os humanos entraram em contato com esses alienígenas muito antes. Uma observação importante sobre essas Starscars a serem lembradas para o nosso futuro é que, na maioria das vezes, as linhas sobem ao invés de baixar. Finalmente, para expandir um pouco mais, aqui está um arquivo de NORAD de 2019. Ele explica que durante o Halloween, o piloto de um voo da companhia aérea China Air e o piloto de outra companhia aérea viram uma luz laranja no céu. O piloto chinês disse que viu a luz em voo, enquanto outro piloto, que a viu de uma direção diferente, disse que a luz estava em voo descendente. Eles dizem que esta luz estava indo para 55 milhas ao sul de Colonna, BRI-SH Columbia. No dia seguinte, 1º de novembro, outra luz laranja semelhante foi vista novamente no céu. Estas não são mais apenas palavras vazias, mas apresentam evidências de incidentes de OVNIs apoiados por documentos, testemunhos e objetos. Durante 45 anos, o governo canadense investigou objetos voadores não identificados. Vários de seus departamentos e agências compilaram relatórios de avistamentos de OVNIs no Canadá, principalmente no espaço aéreo canadense de 1950 a 1995. Essas investigações começaram durante a Guerra Fria, e o que começou como uma missão militar acabou se tornando um assunto científico. No entanto, a era moderna dos avistamentos de OVNIs começou em 1947. Em 24 de junho, o piloto Kenneth Arnold relatou ter visto 9 discos voadores nudo uma luz brilhante, voando sobre o Monte Rainier, no estado de Washington. Os primeiros avistamentos de OVNIs no pós-guerra no Canadá ocorreram no mesmo ano. A Guerra Fria tinha apenas começado. O governo canadense estava inicialmente preocupado que os OVNIs pudessem representar uma ameaça à segurança nacional se revelassem ser uma tecnologia soviética avançada. No entanto, desde o início, o governo relutou em examinar essa questão. Ele dedicou poucos recursos a isso, acreditando que os OVNIs eram fenômenos naturais, ou produtos de mentes delirantes. De fato, no início dos anos 1950, o governo lançou 2 projetos disjuntos de OVNIs. Ambos eram de precaução e destinados a apaziguar a preocupação do público. Mas em 1995, devido a cortes orçamentários, o governo parou completamente de coletar relatórios. No entanto, isso não dissuadiu os cidadãos apaixonados e desconfiados, que de fato continuam a investigar os OVNIs por si próprios. O primeiro se chamava Projeto Magnet, que durou de 1950 a 1954 e nasceu de uma ideia de Wilbert Smith. Smith conduziu experimentos para determinar se os OVNIs voavam usando magnets uma energia co. Ele lançou um balão no céu noturno para solicitar relatórios de avistamento e testá-los. Depois ele construiu um observatório de OVNIs em Shirley's Bay, um local militar a oeste de Ovava. De qualquer forma, os experimentos de Smith foram inconclusivos. No final, ele passou a acreditar que os OVNIs eram alienígenas de fora do planeta Terra. E, de fato, por esse motivo, sua visão pessoal começou a receber má publicidade e o Departamento de Transportes decidiu encerrar o Projeto Magnet.
O governo queria estabelecer uma posição oficial sobre os OVNIs. Para isso, o Conselho de Pesquisa de Defesa estabeleceu o projeto de segundo nível. Durou de 1952 a 1954. Este comitê de curta duração foi presidido pelo astrônomo Peter Millman. Millman era um cético sobre OVNIs. Em sua opinião, não eram de origem extraterrestre e o projeto era uma perda de tempo e recursos. O comitê na realidade não investigou nenhum avistamento. Atuava apenas como órgão consultor. Funcionava para padronizar uma maneira de avistar OVNIs. Ele também tentou desacreditar os avistamentos como nada mais do que fenômenos naturais mal identificados, como meteoritos. O projeto Segundo Andar concluiu que se os OVNIs fossem reais, não seriam passíveis de investigação científica. A inteligência militar decidiu que a União Soviética provavelmente não era responsável por esses objetos voadores não identificados. E é precisamente por isso que os OVNIs se tornaram um assunto científico. A partir de meados da década de 1960, o RPMC foi o principal órgão responsável pela coleta de relatórios de testemunhas de OVNIs. No entanto, os cientistas do governo relutaram em abordar o assunto. Vários relatórios foram arquivados e tristemente esquecidos. Vários anos depois, no entanto, as coisas mudaram. Graças aos muitos cidadãos curiosos que nunca desistem de suas pesquisas e sem dúvida, foram a chave para que hoje possamos ter todas essas evidências. Graças a eles, conhecemos, por exemplo, os 3 casos de OVNIs mais documentados, os famosos relatos de OVNIs do ano de 1967, que eram particularmente incomuns até mesmo para o governo canadense e isso os preocupava. Os casos do incidente do Lago Falcon, os círculos nas plantações de Duhamel e o incidente de Port Chag forneceram não apenas novas evidências a serem consideradas, mas evidências exíguas para inspecionar o que falta em quase todos os outros relatórios. Enfrentamos a verdade. De fato. De qualquer forma, mesmo que esses 3 incidentes sejam os mais documentados, os arquivos estão inundados com relatos de casos de OVNIs. Em 1989 foi produzido um dos primeiros estudos, que descobriu que entre 140 e 150 casos de OVNIs foram relatados apenas no Canadá. Não só ao Conselho Nacional de Investigação, mas também a instituições privadas, a polícia, etc. Curiosamente, o número aumenta bastante desde então. No Canadá os relatos identificam 1.000 avistamentos por ano ou cerca de 3 por dia. Os arquivos no LAC são enormes quando se trata de OVNIs. A maioria deles está online no momento. Existe um site específico onde você pode ver um certo número desses arquivos. Abrangem desde antes de 1950 até ao presente, quase 2.000 deles, e são todos arquivos da RPMC, o Conselho Nacional de Investigações, a Defesa Nacional e o Ministério dos Transportes, mencionados anteriormente. Este site fornece acesso a mais de 9.000 documentos digitalizados da coleção de registros do governo. Esses documentos incluem relatórios e investigações de avistamentos de OVNIs em todo o Canadá. De acordo com a pesquisa UFO canadense de 2002, Toronto teve o maior número de avistamentos com 34, seguido por Vancouver com 31 e Terrace, BRITSH Columbia com 25 relatórios. Em 2002, um pico avistamento de OVNI durou cerca de 15 minutos. Desde 2007,
o governo federal canadense direcionou todos os avistamentos de OVNIs para Chris Rutowski do Centro de Investigação de Ufologia em Manitoba. Em 15 de julho de 2018, uma agência de notícias canadenses mencionou um novo estudo da pesquisa ufológica, formalmente conhecida como Investigação de Ufologia de Manitoba, afirmando que houve mais de 1.000 avistamentos de OVNIs relatados no Canadá em 2017. Então, o que é mais verdadeiro do que tudo isso? Por que eles continuam tentando esconder a verdade que podemos ver diante de nossos olhos? Casos infinitos, documentos infinitos, provas infinitas. Voltando um pouco no tempo, mas ainda lidando com casos secretos envolvendo os governos canadense e americano, há um fato ambíguo que está oculto há anos, mas agora conseguimos chegar aos documentos relacionados que nos dão a oportunidade de examiná-los. Esta é a história do Avro Canadá, o projeto do carro voador. Vamos começar do princípio. Ao longo dos séculos, a ideia do homem reproduzir carros voadores sempre fez parte da humanidade. E mais especificamente, não apenas no cidadão individual, mas também pelos governos. A primeira pergunta a se fazer é onde, antes de imaginá-los, essas pessoas viram um disco voador? Se você quer replicar um é porque já viu um. E por que o governo está tão interessado nesses discos voadores? Essa ideia de carro voador, se quisermos ser mais precisos, remonta à década de 1920. Henry Ford tentou construir um veículo voador, que ele chamou de Ford Flivere, embora o projeto tenha fracassado. Um elegante avião de 2 lugares chamado Vaterma Aerobile estreou em 1937. Devido ao fracasso total e também por causa da guerra em geral, essa ideia foi abandonada. Mas em 1953, ressurgiu durante uma reunião ultra-secreta entre a inteligência canadense e britânica. E é aqui que temos um grande exemplo de tudo isso. Tudo começa graças a um engenheiro alemão que afirma ter trabalhado para a Luftwaffe durante a guerra e ter trabalhado na construção de um disco voador. O engenheiro disse que o disco voador pôde voar ao gerar um amortecedor de impulsão entre ele e o solo. Após saber desta notícia, realizou-se uma reunião com os serviços secretos, onde também John Frost foi convidado a participar, e na reunião todo o conceito de um disco voador foi explicado a ele com muitos detalhes. A prova deste projeto, incluindo todos os desenhos por causa do Exército Vermelho, infelizmente foi destruída pelos alemães. No entanto, o conceito intrigou Frost, e não demorou muito para que a Avro Canadá começasse a trabalhar em seu próprio projeto secreto. Para explicar em detalhes, podemos também começar dizendo que graças aos estudos de Leonardo da Vinci sobre pássaros, o avião nasceu com asas e assim se manteve mais ou menos até hoje. Mas a forma da asa e sua capacidade de criar sustentação quando atraída pelo vento não é o único método que pode ser usado para voar. Para decolar, pode-se explorar o efeito Coanda, um fenômeno usado pela primeira vez pelo inventor Henry Marie Coanda em 1910, embora tenha sido descoberto pelo exímio britânico Thomas Young mais de um século antes. De acordo com o efeito Coanda, o jato de qualquer fluido, como água ou ar, tende a aderir a uma superfície próxima e seguir seus contornos. Para testar esse efeito, basta segurar uma colher perto de um jato de água que sai de uma torneira. Este efeito é explorado para muitas aplicações em aerodinâmica. De fato, muitos aviões utilizam sistemas que degeneram o efeito, melhorando o desempenho das asas, principalmente em baixas velocidades. Justamente com base nessa ideia, entre 1953 e 1958, a empresa canadense Avro estudou um projeto para um avião de combate com características excepcionais. Supersônico,
mas ao mesmo tempo capaz de decolar verticalmente e parar suspenso no ar como um helicóptero comumente chamado de disco voador. O automóvel Avro Canadá VZ9 foi um projeto secreto desenvolvido durante os primeiros anos da Guerra Fria a pedido da Força Aérea dos Estados Unidos e da empresa canadense Aviões Avro, com sede em Ontário. O projetista da aeronave foi justamente John Carver Frost, que trabalhou para a Avro Canadá desde 1947 após uma longa colaboração com algumas empresas britânicas e conseguiu participar do grupo de projetos especiais. Em 1952, o grupo de projetos especiais iniciou suas pesquisas sobre ADAVS ou aeronaves de decolagem e pouso vertical, focando em particular em um projeto Frost. Era um caça em forma de espada que usava um motor panqueca, nome inventado por Frost, que mais tarde foi batizado de Projeto Wire. Este avião foi projetado de forma que sobe sobre sua cauda, garantindo um mínimo de capacidade para explorar a decolagem vertical. O governo canadense aderiu ao projeto e logo solicitou um protótipo inicial. Infelizmente, em 1953, a empresa canadense acabou tendo apenas um modelo de madeira e desenhos de papel em mãos, depois de ter investido $4 milhões canadenses. Por esse motivo, o projeto foi retirado da lista de financiamento do Departamento Experimental de Defesa do Canadá. Depois que o governo canadense encerrou o projeto, Frost não queria desistir e, de alguma forma, conseguiu fazer com que nos interessássemos por seu projeto. De fato, em 1953, um grupo de especialistas militares visitou a Avro Canadá para ver um avião de caça, e durante este período, desviou o grupo para a sede de projetos especiais e mostrou aos militares dos Estados Unidos um protótipo em escala e desenhos e planos para a construção de um avião em forma de disco sob o nome de Projeto Y-2. A FAI concordou em financiar o grupo de Frost e eles iniciaram um novo projeto. Eles decidiram renomear o Projeto Y-2 como Projeto 1794. Frost e seus colegas começaram a projetar e construir uma aeronave inovadora que seria equipada com um sistema de armas avançado e capaz de atingir velocidades superiores a Mach 2. Eles foram literalmente alojados em uma instalação secreta na sede da empresa. O grupo usou todas as comodidades dignas de um projeto secreto, incluindo vigilância armada e o uso de cartões-chave. Dentro desta fortaleza tecnológica, Frost cercou-se de engenheiros e designers movidos por visões futuristas. Frost escolheu 8 engenheiros para trabalhar com ele na recriação do que o engenheiro alemão inicialmente ilustrou para ele. Eles começaram com um modelo de teste movido por 6 motores Armstrong Siddeley Viper girando um rotor central. Infelizmente, a primeira fase de testes acabou sendo um fracasso, e o modelo de teste supersônico sofreu grandes vazamentos de óleo, iniciando 3 pequenos incêndios. Finalmente, eles fizeram um último teste desastroso com um motor Viper em 1956 e vendo que este segundo era quase letal, convenceram Frost da necessidade de projetar um veículo novo e mais seguro. Então, depois de redesenhar o modelo supersônico para um avião muito mais simples, o grupo de projetos especiais da Avro Canadá criou o carro VZ9AV.G. O carro Avro foi apresentado como um modelo de teste para a produção subsequente de um veículo supersônico em forma de disco, projetado exclusivamente para a Força Aérea dos Estados Unidos e posteriormente oferecido ao Exército dos Estados Unidos como um Jeep voador. Aproveitando o sistema Cook-Cray, em 1957, foram construídos 2 autoplanos Avro oficiais, um para ser usado para testes nos túneis de vento de NASA, na Califórnia, e outro para voos de teste na fábrica canadense em Milton.
Esse hipoparcular de aeronave tinha 3 motores a jato que sopravam em uma turbina, que por sua vez acionava um grande compressor central, fazendo-o girar sobre si mesmo. Nas laterais do disco, haveria uma série de aberturas com abas variáveis que permitiam ao piloto voar o disco em qualquer direção. O ar inspirado, misturado com o escapamento dos motores, era conduzido internamente até a borda do disco, onde era expelido para baixo, criando o amortecedor de ar que sustentava a aeronave. Assim, conseguiu decolar e pousar verticalmente. O impulso dos motores também foi desviado para a forma externa do disco para dar estabilidade à aeronave. O carro Avro deveria ter uma velocidade máxima entre 400 e 500 km por hora e uma altitude operacional de 3.000 metros. De qualquer forma, nos 3 anos seguintes, os protótipos conseguiram voar e muitas dificuldades técnicas foram superadas, mas tudo isso não foi suficiente, porque, sim, os objetos certamente funcionaram, mas não excederam as expectativas de Frost ou dos investidores. O carro Avro não podia subir mais de 1 metro do chão, e sua velocidade máxima também era muito decepcionante, cerca de 50 km por hora. Infelizmente, de fato, o desempenho nunca cumpriu as promessas, mesmo após esforços contínuos. A Força Aérea dos Estados Unidos, que financiava o projeto, decidiu abandoná-lo. Mesmo após este caso, nossas perguntas são infinitas. Mas constantemente nos deparamos com evidências que foram mantidas em segredo por diferentes governos e que agora confirmam a existência de algo muito grande ao nosso redor e entre nós. Eles tiveram sucesso nesses anos de experimentos e descobertas em projetar um ou mais discos voadores funcionais. O governo realmente desiste deste caso? Tendo reunido informações suficientes após todos esses anos e após os investimentos que os governos fizeram nesses projetos, sabemos que eles realmente querem esconder algo enorme de nós, algo de vital importância para a humanidade. De acordo com um memorando escrito pelo Departamento de Defesa Nacional, avistamentos de objetos voadores não identificados no Canadá ocorreram durante a primeira metade do século XX. No entanto, o governo canadense não se interessou em coletar informações sobre os avistamentos até 1947, conforme mencionado acima. Mas agora temos muitos exemplos de aparições documentadas de OVNIs, e como agora já sabemos, cada vez mais deles no Canadá. 1951, Gander, Terra Nova. Em 10 de fevereiro de 1951, um avião da Marinha dos Estados Unidos que voava para a Islândia desde a cidade de Gander relatou uma colisão próxima com um grande OVNI circular laranja que estava literalmente andando em círculos ao redor do avião. 1960, Lago Clan, Territórios do Noroeste. Em 18 de junho de 1960, um garimpeiro disse ao departamento RPMC Yellowknife que um mês antes, ele e seu parceiro viram um OVNI no Lago Clan, localizado 30 milhas ao norte de Yellowknife. De acordo com o ufólogo Chris Rutowski, os homens alegaram ter visto um objeto flutuante de 4 a 6 pés de largura ir a superfície do lago. A RPMC investigou, mas não encontrou nada. 1969, Príncipe George, Colômbia Britânica. Em Príncipe George, Colômbia Britânica, 3 testemunhas não relacionadas relataram um estranho objeto redondo no céu noturno de 1º de janeiro de 1969. A esfera irradiava uma luz laranja e parecia subir de 2.000 a 10.000 pés. 1975, 1976, sul de Manitoba.
Vários avistamentos de um OVNI vermelho brilhante foram relatados, às vezes descrito como travesso ou brincalhão, avistado no sul de Manitoba em 1975 e 1976. O OVNI foi apelidado de Charlie Restar pelo público. 1978, Clarenville, Terra Nova e Labrador. Um único avistamento de OVNI por 12 indivíduos. No início da manhã de 26 de outubro de 1978 ocorreu em Clarenville, Terra Nova e Labrador, perto de Random Island. O objeto teria uma forma oval com uma barbatana caudal. As pessoas que viram o objeto ligaram para a Real Polícia Montada Canadense e o oficial enviado, o policial James Blackwood, testemunhou o OVNI enquanto flutuava a 30 metros acima da água por 1 ou 2 horas antes de desaparecer. Blackwood usou um telescópio especializado em vigilância de drogas para observar o OVNI e outras testemunhas usaram binóculos. De acordo com Blackwood, quando ele focava sua visão no objeto, o objeto reagia iluminando seus faróis. Segundo o informe, Blackwood estava tentando entrar em contato com os pilotos da nave. Ela não deixou nenhuma evidência de sua aparição, a não ser o testemunho ocular do evento. 1990, Montreal, Quebec. Em 7 de novembro de 1990, em Montreal, Quebec, testemunhas relataram um objeto metálico redondo com cerca de 540 metros de largura, acima da piscina na cobertura do Hotel Bonaventure. Testemunhas oculares viram 10 luzes formando um círculo acima deles emitindo raios brancos brilhantes. O fenômeno durou 3 horas, das 19h20 às 22h20 moveu-se lentamente para o norte, enquanto ninguém pôde identificar as luzes. Algumas testemunhas, de acordo com a reportagem no La Presse do dia seguinte, estavam prontas para expressar sua crença de que eles foram visitados por alienígenas. 1997, Trail, Colômbia Britânica. Pelo menos 2 mulheres em pé na ponte sobre o rio Columbia esperando os fogos de arpécio na noite de 1º de julho, viram 3 pequenas luzes acima delas. Essas luzes decolaram rapidamente rio abaixo, apenas 1 pé ou 2 acima da superfície da água. Zigue-zaguearam ao longo do rio na direção leste até desaparecerem de vista. As 2 mulheres que eram estranhas se entreolharam com espanto, percebendo que não faziam parte da queima de fogos que ainda não havia começado, já que ainda era dia. 2010, Harbour Mile, Terra Nova e Labrador. Durante a noite de 25 de janeiro de 2010, houve vários avistamentos de OVNIs relatados em Harbour Mile, Newfoundland e Labrador. A Real Polícia Montada do Canadá inicialmente afirmou que os relatórios eram devidos ao lançamento de um míssil, mas depois errou a declaração e o gabinete do primeiro-ministro declarou que os OVNIs não eram mísseis. Devido à proximidade de Arbormil com Saint-Pierre-et-Miquelon, os residentes suspeitaram da avidade militar francesa, uma suposição que foi dissipada por uma declaração oficial do governo francês confirmando que não houve avidade militar durante o incidente relatado. A Real Polícia Montada do Canadá referiu-se ao evento como um avistamento inexplicável e o NORAD afirmou que não houve lançamento de foguete conhecido naquele local. O acontecimento fez com que o membro do parlamento eleitoral em que estava Harbour Mille na época, Jerry Barney, pressionou o governo para obter mais informações sobre o incidente e criticou o governo conservador por sua falta de transparência. 2014, Kensington, Ilha do Príncipe Eduardo. Ao apagar uma fogueira,
Na tarde de 4 de junho de 2014, John Shepard testemunhou luzes incomuns no céu sobre o Golfo de Setor Lawrence e capturou 22 minutos em seu telefone celular. Depois de relatar o incidente ao MUFON e sua investigação concluir que foi um avistamento confirmado, o CBC cobriu o evento. No dia seguinte, o CBC publicou um artigo de acompanhamento no qual foram apresentadas várias explicações alternativas para o evento. 2014, North York, Ontário. Entre as 19 horas e as 22 horas no sábado, 26 de julho de 2014, houve vários relatos de avistamentos de OVNIs. Por volta das 21 horas, Sarah Chun testemunhou de sua janela uma série de 6 ou 7 luzes diagonais piscando no céu. Observou as luzes piscando por cerca de 25 minutos e gravou 2 vídeos em seu iPad, que posteriormente foram postados em seu canal no YouTube. A 32ª Divisão da Polícia de Toronto informou ter recebido várias ligações sobre objetos voadores não identificados entre 19 horas e 22 horas daquele dia. Vários policiais também testemunharam as luzes. O evento foi testemunhado por muitas pessoas e também foi relatado que houve algumas pequenas interrupções de energia em Toronto. Mais fotos e um vídeo de outro local em North York também foram relatados. Estes são apenas alguns dos avistamentos conhecidos, mas muitos outros também foram relatados ao CADORS, o Sistema de Informe, Diário de Eventos da Aviação Civil, um arquivo digital que pode ser consultado graças a Transporte Canadá, o Departamento Federal que supervisiona as rodovias canadenses, ferrovias, áreas marítimas e aeronaves de transporte. O CADORS contém aproximadamente 300 mil relatórios, desde avarias mecânicas a passageiros barulhentos e até colisões com pássaros. Ele também fornece um registro fascinante de avistamentos de OVNIs relatados pelos pilotos no espaço aéreo canadense. Graças a esses documentos que arquivam todos os avistamentos relacionados ao transporte aéreo, podemos ler sobre a manhã de 21 de outubro de 2005, quando os controladores de tráfego aéreo receberam um relatório de 4 tripulações diferentes. Este relatório envolveu um objeto luminescente prateado que sobrevoou Toronto a uma altitude de aproximadamente 9 km, e então virou-se abruptamente e voou rapidamente na direção sudeste em direção ao Lago Ontário. Ou na noite de 12 de novembro de 2015, o relato sobre uma aeronave a 10 km de Saskatchewan foi vista nudo uma luz branca e brilhante e adver a que não era um meteorito ou outra aeronave. O termo OVNI é usado em muito poucos casos. Um caso em que a informação mudou é o do voo de Porter sobre o Lago Ontário. Um relatório inicial afirma que em 14 de novembro, um voo de Ovava para Toronto relatou ter passado perto de um objeto não identificado. E é improvável que fosse um balão meteorológico. Mas desde que 2 comissários de bordo ficaram feridos naquele dia, o incidente acabou nas páginas dos jornais e levou os investigadores do TSB, o Conselho de Segurança dos Transportes, a investigar mais a fundo. Outros casos foram mais difíceis de explicar, como o voo cargueiro Caliva Charters Boeing 747, que detectou um objeto voador esporádico, estimado a uma altitude entre 14 e 18 km e movendo-se a Mach 4. Ou 4 vezes a velocidade do som, ao viajar pelos territórios do Noroeste a caminho de Nova York para o Alasca em 30 de abril de 2018. Nunca houve qualquer dúvida de que eles viram algo anômalo,
mas enquanto a maioria dos relatórios é carregada no CADORS poucos dias após os avistamentos, esse caso demorou mais de 1 ano e meio para ser carregado. Outro caso ocorreu em 6 de janeiro de 2019, quando a tripulação designada para o transporte médico Vanguard Aircare relatou que uma luz inexplicavelmente forte seguiu, na mesma altura e velocidade sobre a região de Manitoba, onde nenhuma aeronave havia sido relatada nas proximidades. Um relatório de inteligência não classificado mostra que os militares canadenses foram alertados quando pilotos civis encontraram objetos voadores que não conseguiram identificar. Os exemplos podem não acabar, e já devemos ter a confirmação de que o que está acontecendo em nossos céus é real. Como John Williams, um ex-piloto da Royal Canadian Air Force, afirma, provavelmente 90% das coisas que os pilotos veem não são relatadas, porque sabem que denunciá-los pode ter repercussões infelizes em suas carreiras. Williams é um consultor da Força Aérea, comentarista de televisão e piloto de linha aérea que passou 36 anos no Exército Canadense. Ele também trabalhou como oficial de segurança de voo para Transporte Canadá por mais de 10 anos. Na verdade, Williams afirma, é por isso que acredito nas alegações e avistamentos informes desses relatórios. Voltando ao maior evento documentado, o incidente do Lago Falcon, podemos encontrar muitos trechos do manuscrito de 40 páginas de Stephen Michalak, intitulado Meu Encontro com um OVNI, publicado em 1967. Em uma passagem, Stephen narra: eram 5h30 quando saí do hotel e comecei minha caminhada geológica. Trazia comigo um martelo, um mapa, um compasso, papel e lápis, e um pouco de comida para passar o dia, e eu estava à vez nu de uma jaqueta leve contra o frio da manhã. O dia estava claro, ensolarado, sem uma nuvem no céu. Parecia um dia comum. Mas os eventos que ocorreriam nas próximas 6 horas mudariam toda a minha vida mais do que qualquer um poderia imaginar. Jamais esquecerei o dia 20 de maio de 1967. Enquanto eu cortava quartzo, fiquei surpreso com o assustador cacarejar dos gansos que ainda estavam na área. Obviamente, algo os havia assustado. Então eu os vi. 2 objetos em forma de cigarro com corcovas na metade, voando no céu. Pareciam descer e brilhar com um intenso brilho escarlate. À medida que esses objetos se aproximavam da Terra, adquiriam uma forma mais ovalada. De repente, o mais distante dos 2 parou no ar, enquanto o outro desceu cada vez mais perto do chão e pousou no topo plano de uma rocha, cerca de 160 pés de distância de mim. O objeto que havia permanecido no ar pairou cerca de 15 pés acima de mim por cerca de 3 minutos. Depois disparou para o céu e desapareceu. Então minha atenção voltou para a nave que havia pousado na rocha. Também estava mudando de cor, passando de vermelho para cinza, de vermelho para cinza claro e depois para a cor de aço inoxidável quente com um brilho dourado ao redor. Depois de recuperar minha compostura e recuperar meus sentidos até certo ponto, comecei a olhar atentamente para a nave, disposto a registrar tudo o que acontecia em minha mente. Me aproximei da nave mais uma vez e toquei sua lateral. Estava quente. Parecia ser feita de uma substância semelhante ao aço. Não havia sinais de solda ou rebites em qualquer lugar.
A superfície externa era altamente polida e parecia vidro colorido com a luz refletida. Tinha um fundo prateado quando a luz do sol incidia em suas laterais. Percebi que quando toquei a lateral da nave, queimou a luva que usava na época. Ao me aproximar do local, sem náuseas e minha cabeça começou a doer. O local onde a nave pousou parecia ter sido varrida com uma vassoura. Não havia detritos de qualquer pó na rocha, sem nada, nem pedaços de pedra. Tudo havia sido empilhado em um monte circular, com 6 polegadas de profundidade e cerca de 15 pés de diâmetro. Enquanto eu permanecia ali observando o local, a dor em minha cabeça tornou-se mais intensa. As ondas de náusea aumentaram e comecei a suar frio. Eu sabia que algo totalmente anatural havia acontecido comigo, e aparentemente estava tendo um efeito negativo no meu corpo. Os canadenses têm relatado as mesmas coisas rapidamente desde 1940, diz Aze, o ex-copiloto. Historicamente, sempre foi incrivelmente difícil fazer com que o governo canadense fale sobre essas questões. O pesquisador de OVNIs Chris Rutowski compilou mais de 22 mil relatórios ao longo de 3 décadas e há muito tempo inclui os dados CA14 em sua pesquisa anual de OVNIs canadenses. Ele afirma, independentemente do que se possa pensar sobre a existência de OVNIs, definitivamente, continua sendo uma preocupação de segurança da aviação, bem como do ponto de vista da saúde pública. Donald Spike Cavalen é um piloto de vigilância recentemente aposentado da Transporte Canadá que também passou mais de 2 décadas voando para a Força Aérea Real Canadense. E ele diz: "Eu não descreveria nada disso como insignificante." Referindo-se a incidentes aéreos. Esses relatórios precisam ser levados a sério. E o fato de não termos nenhum acompanhamento real de nenhum desses incidentes diz muito sobre a inadequação da segurança do nosso espaço aéreo. Estamos cada vez mais conscientes de que existem forças maiores acima de nós que querem nos esconder a verdade. Graças ao esforço contínuo de todos aqueles seres humanos que querem saber, um dia poderemos viver conhecendo as maiores verdades da nossa civilização e talvez também dessas civilizações que ainda nos são desconhecidas. Aquelas que sempre vêm nos visitar e que aparentemente querem ter contato com a Terra. Então, o que mais está por trás de tudo isso? Quem está por trás de tudo isso? Portanto, devemos reiterar: o direito do cidadão é poder saber a verdade sobre sua vida.